Olá, turma de TTI da pós. Aqui, a princípio, era para ser já a gravação do que foi o nosso encontro com o Zoom, mas quem estava presente percebeu que a gente não gravou a primeira parte. E aí, ao não gravar essa primeira parte, fica estranho começar ouvindo os comentários sobre a primeira parte, que daí também podem não fazer muito sentido. Então, para resolver isso e tornar esse vídeo aqui útil de alguma maneira, eu vou fazer um breve resumo do que foi aquela primeira parte que a gente conversou e não ficou gravada, tá? E essa primeira parte, ela começou assim, eu comecei perguntando para a turma se alguém sabia me dizer o que era uma oração subordinada, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Por quê? Por que eu perguntei isso? Porque esse conteúdo ele está previsto na nossa grade curricular, está dentro do que é a carga horária do ensino fundamental e do ensino médio. Né? E aí a pergunta que eu fiz seguir foi tipo, alguém aqui consegue ler livros? E todo mundo conseguia ler livros, todo mundo tipo sabe ler, entendeu? Mas ninguém podia naquele momento lá explicar o que era uma oração subordinada, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. E essas porcarias, esses conhecimentos inúteis, essas imbecilidades que fazem parte dessa grade curricular idiota, elas seguem lá, né, nas escolas, elas seguem sendo ensinadas, segue se perdendo essa energia desgraçada, esse tempo precioso para supostamente aprender coisas, porque não se aprende, ninguém fica sabendo como é que é depois, né, que nunca vai ser usada. E daí eu trouxe o exemplo também daquele poeta que falou sobre a escola da Ponte, meu Deus, Rubem Alves, né, do Rubem Alves, que ele fala de uma situação na escola de que é tudo muito conteudista, né? E eu esqueci o que eu ia falar do Rubem Alves agora. Ah, lembrei. O Rubem Alves é o seguinte, ele recebeu uma carta de um estudante dizendo que estava muito contente, assim, porque assim, a professora dele gostava muito do Rubem Alves, né? E ele ficava feliz dela gostar do Rubem Alves. E aí ele falou assim, que olha só como ela gosta do senhor. Ela pediu para a gente ler um poema do senhor. Ela pediu para ler um poema seu, né? E aí a gente teve que fazer como tarefa sublinhar todos os dígrafos e os encontros consonantais do poema. Aí o Rubem Alves fala assim, tipo, o que eu quero com dígrafo e encontro consonantal? Isso aí serve pra quê? Serve pra nada. Não fui eu que falei, Rubem Alves que falou. Pode procurar aí no YouTube, tá? Em algum lugar. Serve pra nada saber o que é dígrafo e encontro consonantal. Mas todo piá de ensino fundamental tem que saber o que é a porcaria do dígrafo e a porcaria do encontro consonantal. Mas como é que a gente conseguiu chegar nesse nível de estupidez pedagógica? Tá? Porque é toda uma história para chegar até aqui. Né? Não é assim, isso não cai do céu. Né? Não tem em algum lugar um grupo de pessoas inteligentes pensando, meu Deus, como é que deve ser essa escola? É mais um processo histórico e inercial que leva a gente a um contexto onde a gente acha que existe uma ordem, acha que existe um porquê nas coisas. Mas, cara, eu passei pela escola, você passou pela escola, você também teve que estudar um monte de coisa que nunca usou na vida, foi comparado com os outros estudantes por essas coisas que você não aprendeu bem, que supostamente iria ser alguma coisa que iria te ajudar na vida adulta, né? E a grande maioria daquilo é lixo. Lixo. Mas e por que esse desabafo? Por que ele é importante? Porque quando a gente está num contexto muito forte, a tendência é deixar o contexto passar despercebido. Por exemplo, imagina como era na Europa Ocidental durante a Idade Média. Será que todo mundo se ligava que eles estavam num contexto de uma ditadura monoteísta? Tipo que ou você acredita nisso aqui, que agora está combinado que isso aqui é verdade absoluta, ou você está morto? E que isso estava meio exagerado?
Entende? Tipo, assim, não, mas de repente a igreja perdeu aí a noção do limite e agora tá achando que o mundo inteiro tem que pensar desse mesmo jeito, começou a ignorar todas as civilizações da América precocemente, né? Porque depois vem o descobrimento, né? E aí a imposição ainda dessa mesma visão de mundo que aí já estava sofrendo os efeitos da Contra-Reforma de uma Europa que depois foi para outro contexto, o contexto do Renascimento, depois o contexto do Iluminismo, que nos levou a um contexto extremamente materialista e existencial, né? Onde tudo precisa ser explicado na matéria. Então, se eu não tenho como medir no laboratório, se eu não tenho como fazer, então não é verdade. Então, isso aí é religião, isso aí é besteira, entendeu? E aí a gente muda de um contexto que era uma ditadura monoteísta e católica para um contexto onde é uma ditadura pseudocientífica e material, né? E aí, nesse contexto, que é o contexto que a gente está inserido agora, essa ditadura pseudocientífica e material, tudo precisa ser explicado a partir dos sentidos. Se eu consigo ver, se eu consigo cheirar, se eu consigo tocar, se eu consigo medir, então tá valendo. E aquelas pessoas que viam o conhecimento como algo que já vinha do educando, já tem dentro dela e eu preciso relacionar esse negócio dentro dela com as coisas do mundo para fazer isso brotar, para fazer isso germinar bonito, mudou para um contexto onde o educando é uma tábula rasa, ele não sabe porcaria nenhuma, se alguém tem que chegar lá de fora e colocar conhecimento lá dentro, porque ele é um retardado, ele não tem nada lá. Então alguém tem que colocar conhecimento científico, alguém tem que ir lá colocar geografia, história, química, biologia e bababá e encher a cabeça dele de coisa. Se fizer isso, tá legal. E nós somos frutos dessa escola. Essa escola que é uma ditadura empirista. E eu já expliquei no vídeo passado o que é empirismo, o que é racionalismo, o que é construtivismo, né? E a maioria dos professores que estão lá, tipo, tem muitos pedagogos, mas pedagogos que não conseguem falar sobre epistemologia, praticam uma prática empirista sem se dar conta. E, portanto, essa escola do conteúdo, essa escola alienadora, essa escola que acha que tudo que tem que fazer é colocar conteúdo dentro da cabeça dessas pessoas que não tem nada lá dentro da cabeça, é a escola que a gente passou. É a escola que a gente frequentou. E o mais assustador é que quando a gente sai dessa escola, e como isso é parte do contexto, a gente sai defendendo esse contexto. Sai achando esse contexto bonito. Ah não, foi assim pra mim, serviu pra mim, então eu acho que todo mundo aprende assim. E aí quando essa pessoa volta pra escola pra dar aula, aí o que ela faz? Dá uma aula exatamente igual à aula que recebeu. E segue praticando a mesma prática, a mesma inércia histórica, o mesmo jeito conteudista, alienador, né, acrítico, de passar conteúdo e meter conteúdo. Quando eu chego numa pós-graduação, ou seja, o básico já foi feito lá, já tem a graduação, chego numa pós-graduação em psicologia transpessoal, quer dizer que isso, o inconsciente coletivo, o inconsciente individual, então, meu Deus, isso é uma ascensão, uma conclusão muito básica. Estou falando de transpessoalidade, já estou falando de inconsciente coletivo, já estou falando de de uma grande combinação entre todas essas mentes, todos esses corações, todas essas nossas energias, toda a nossa alma, né, se conectando. Mas aí quando a gente está nesse contexto de pós-graduação, chega na hora da aula de metodologia científica, o que você quer? Você quer um conteúdo técnico para poder escrever, porque você acha que é isso que falta. Eu digo, é isso que te convenceram que falta. Porque se você acha que no nosso encontro presencial do Zoom, eu ia perder tempo passando algum conteúdo técnico sobre como escrever, pensou errado. E se você não pensou isso, você não assistiu as outras aulas, porque daí não entendeu, né? Então, é óbvio que eu não ia chegar no Zoom no sábado o dia inteiro para dar um conteúdo de metodologia científica, né, que finalmente era o que te faltava para poder escrever um artigo. Porque tu não sabe o que é um título, tu não sabe o que é uma introdução, tu não sabe o que é um resumo, tu não sabe o que é um desenvolvimento onde você transcorre uma ideia que tem início, meio e fim. Você não sabe. Se eu não te disser isso, você não sabe. Isso é uma mentira. Entendeu? Então, além de ser muito mais tranquilo escrever o artigo do que a nossa mente faz pensar, porque, meu Deus, tem que ter uma aula de metodologia científica, então deve ser muito complexo, esse artigo não vai ser escrito para uma Scientific American, para uma revista famosa, importante, de publicações de artigos. Isso vai servir como um documento para provar que você é um cara que merece um certificado de pós-graduação, porque consegue fazer um raciocínio com início, meio e fim. Entendeu? Então é óbvio que ele não vai ter os mesmos critérios científicos e acadêmicos exatos de um trabalho científico que tem esse propósito.
Esse não é. Entendeu? Então é muito tranquilo. Se você sentar e começar a escrever o seu tema, ele vai acontecer. Se você ficar passivamente esperando receber a próxima aula que vai falar sobre quantas letras pode botar no título, qual que é o espacinho que tem que ter do parágrafo da margem esquerda superior, qual que é o tamanho, não sei o que, como é que se faz a citação? Cara, não vai sair nada, porque não vai sair nada, e assim, mas a gente acredita que vai, porque, de novo, entenda, a gente está nesse contexto, uma ditadura materialista, uma ditadura empirista, que o conhecimento só pode vir de fora para dentro. Então, se eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, alguém tem que botar esse conhecimento em mim de fora para dentro. Eu não posso, por mim mesmo, ir no YouTube, procurar uma aula de metodologia científica da parte que eu estou tirando dúvida, especificamente, com um cara que é muito melhor professor do que o Lucas, de metodologia científica. Eu não posso! Porque se não for o professor da minha pós dando uma aula para todo mundo, ao vivo, no mesmo ritmo e do mesmo jeito, é o único jeito que eu sei que se aprende. Pois eu te digo, esse é o único jeito que eu tenho certeza que não se aprende. Que são as aulas que nós recebemos e a forma como a gente estuda, e a gente esquece tudo essa porcaria. Depois de passar por esse mesmo sistema. Então, quer fazer um trabalho de qualidade? Vamos lá, sentar a bunda na cadeira, abrir o Word e começar a escrever seu trabalho, a pensar seu trabalho, a fazer um rascunho do seu trabalho, tá? E caso tenha alguma dúvida, pesquisar na internet, porque ninguém está no mundo onde as informações não existem. As informações estão lá. O que falta agora é transformar isso e materializar isso no trabalho, tá? E por a gente estar num contexto conteudista, num contexto de uma ditadura empirista, é difícil de perceber essa ditadura. Né? Então a gente teve o exemplo paralelo que eu fiz aqui foi com a Idade Média, né, na Europa Ocidental, de ter esse contexto onde a Igreja Católica era muito importante. E isso da religião era muito importante na vida das pessoas. E daí o contexto depois muda para um contexto onde a ciência é muito importante. Isso é muito importante na vida das pessoas. E aí o pessoal fica puto com a religião. E aí desequilibra de novo. Entendeu? Então, tipo, isso que a gente está vivendo agora é uma situação onde a gente foi pro lado oposto demais, pro lado existencial demais. E a nossa escola é fruto disso. Né? Você pode dar uma olhadinha na origem da escola, né, desse modelo prussiano de educação, dessa forma conteudista de fazer educação, né, como que ela foi pensada e para que ela serve, a função de formar operários e formar exército, né, e se chocar com o fato de a gente praticar isso em 2020 ainda, como se o conhecimento fosse produzido assim. E você que viu vídeos anteriores, viu sobre as principais linhas de pensamento epistemológico, né, que define como é que é possível o conhecimento, sabe que não é assim, atolando de conteúdo que o conhecimento chega. Tá? Então, era isso o início da aula. Somente você pode resolver essa questão do artigo, né? E claro, a gente está aqui para tirar dúvidas, para te estimular a fazer o artigo, para te ajudar, para ser teu amigo, né? nesse processo, para resolver as questões técnicas também, para orientar, mas nada disso vai fazer o teu artigo acontecer. Nada disso vai fazer o teu artigo acontecer. Só vai acontecer o teu artigo se vier esse sim do lado daí. Tá? Então a responsabilidade em momento nenhum é minha, a responsabilidade o tempo todo é sua. Né? E no lugar de se esquivar disso, o meu convite é: toma essa responsabilidade e vamos criar algo com ela. Sabe? Porque esse fantasma desse artigo incompleto vai te assombrar. Vai te assombrar. Você vai sair aqui da pós, você gastou dinheiro, você fez, podia ter terminado, né? Só não entreguei o artigozinho lá no final e tal, mas eu fiz a pós inteira, eu tenho a pós. Mas lá no teu inconsciente vai ficar alguma vozinha dizendo assim: mas tu não fez o artigo, tu não merece certificado, tu devia ter feito esse artigo, e bababá, e bababá. Então é isso, galera. E não sou eu, é você mesmo que vai se assombrar, sabe? Então vai lá, faz o rascunho do teu artigo, tá sem ideia, tá desesperado, cara, chama a gente, entendeu? Ninguém tá me chamando, então acho que tá todo mundo bem. Sabe? Mas assim, deu bloqueio de criatividade, ficou em dúvida, cara, manda o teu rascunho pra gente ler, pra dar uma interagida e a gente ajuda a desbloquear, sabe? Mas faz esse movimento que é só teu, essa responsabilidade que é só tua, pra não ficar com esse fantasma aí do artigo incompleto te assombrando o resto da vida. Fechou? Essa daqui, ai meu Deus, essa aqui foi o início do encontro lá, tá? Então,
ou a gente estuda assim, né? Tipo, eu não preciso te explicar todos os detalhes, muito menos sobre uma oração subordinada, completiva, nominal, reduzida, definitivo, para tu ler um livro, né? E eu não preciso falar sobre margens e sobre citação para tu escrever um artigo. Não preciso, sabe? Põe lá no papel que vai dar certo. Tá? E aí a gente transforma isso que tu trouxe na tua bagagem e bota mais no formato parecido com o artigo. Fechou? Tchau!